palavra o deputado Sérgio Majeski. Que bom que o senhor está aqui. É uma pena que o formato desse evento ele é muito ruim, porque não nos dá tempo para perguntar tudo aquilo que a gente gostaria. E hoje ainda houve aqui um imprevisto, fecharam as galerias para a população não conseguir acompanhar de perto esse evento, e uma manobra da mesa, porque eu era o primeiro inscrito e o regimento não prevê prerrogativa da mesa perguntar antes dos demais deputados. Mas, governador, eu prestei bastante atenção nas coisas que o senhor disse, e eu teria, assim, N pontos só para perguntar do seu discurso, né, do seu governo, então poderíamos ficar aqui um mês. Mas o senhor mencionou a questão da aplicação da lei anticorrupção, falou da importância do fortalecimento da democracia. Nós estamos vivendo um dos piores momentos da história do Brasil, e eu discordo do senhor quando o senhor diz que aquilo que nós vivemos no Brasil é só fruto de decisões de políticas econômicas erradas. Isso, em grande parte, tem a ver com o desgaste das instituições brasileiras, com a corrupção que corrói o país, a nação, com as práticas do patrimonialismo, do fisiologismo, do corporativismo, do toma lá da cá, e que impera em todos os cantos desse país. No governo do senhor, tem muitas pessoas acusadas de corrupção. Tem secretários que já tiveram várias denúncias no Ministério, tem secretários já condenados em primeira instância. O senhor mesmo é réu em um processo lá do Poço de Mimoso do Sul. Eu gostaria que o senhor explicasse como é possível fazer a população acreditar num combate à corrupção e fortalecimento das instituições, se na prática a população não vê ações concretas. Então, assim, nós precisamos primeiro dar o exemplo dentro da nossa casa. Parte do princípio que todo mundo é inocente até que se prova o contrário, mas no caso em que vivemos hoje, né, e como isso tem enfraquecido a crença nas instituições, eu acho que os governos deveriam primar. A mera suspeita já deveria ser caso de afastamento para que as pessoas pudessem livremente se defenderem, mas não permitir que principalmente ordenadores de despesa, acusados de qualquer coisa, permanecessem nesses cargos. Uma outra pergunta, é muito pouco tempo, mas uma outra pergunta o senhor mencionou como grandes projetos, os projetos educacionais. Como é que ao final do governo do senhor, apesar desses projetos que o senhor mencionou como Escola Viva, Jovem de Futuro, Pacto pela Aprendizagem, como é possível, no final, o senhor fazer a população acreditar uma preocupação real com a educação num estado que tem aproximadamente, segundo o PNAD, 61 mil alunos, entre 4 e 17 anos fora da escola, mais de 200 mil acima de 18 anos também fora da escola, com 42 escolas fechadas só no seu governo e mais de 6.300 turmas fechadas também. Então, como é possível a população entender esse paradoxo e acreditar tanto nas instituições, na minha primeira pergunta, e que o seu governo, né, fez realmente contra a corrupção e a favor da ética, da moralização, e como convencer diante dos números uma real preocupação com a educação? Deputado Majeski. Deputado Majeski, não tem um caso de corrupção no meu período de governo atual ou anterior que não tenha sido investigado, né? Se alguém é denunciado, Vossa Excelência acha que ele já deve ser condenado? Me desculpe, eu respeito, sou um democrata, sou respeitador, mas isso não é democracia, isso é ditadura, sabe? Uma pessoa acusada tem direito de defesa, né? Isso nós lutamos muito. Minha geração foi para a rua para poder trazer de volta as instituições democráticas para o país. Então, assim, falar do posto fiscal, sabe? Uma coisa que é só ler o processo, o senhor vai passar a me defender, sabe? Por questão de justiça. E esse processo, o final dele é ser arquivado, porque não tem sustentação o envolvimento do meu nome naquele processo, deputado. Então, assim, questão da educação, nós estamos nos esforçando. O senhor é um especialista, eu respeito, mas nós estamos nos esforçando. Assim, eu estou vendo as instituições nacionais reconhecer o nosso trabalho aqui.
Eu recebo isso com humildade. Tem muito a fazer? Claro que tem. Ah, mas tem esse desafio. Como é que é esse desafio no Brasil? Desse tamanho. E no Espírito Santo? Desse tamanho. Continua sendo um desafio. Isso continua me motivando? Continua, claro. Vamos ralar até o último minuto. Eu gosto de trabalhar, sou uma pessoa dedicada, né? Ralo muito, corro na frente, atrás, do lado, para a gente poder melhorar. Mas, sim, quem deu nota 10 ao Espírito Santo em transparência e controle não foi Paulo Hartung. Foi Paulo Hartung. Foi eu. E não foi uma vez só que nós recebemos nota 10. Né? Olha a instituição que nos deu 10. Né? Não, eu não gosto do Paulo Hartung, se deu 10 para o governo dele também eu não concordo. Então não é assim. Né? Assim, a oposição é importante na democracia, é linda. Eu lutei por isso, sabe? Cobra, sabe? Critica. Mas assim, não pode tentar revogar a lei da gravidade. Aí não é possível, né? Então assim, com todo respeito, sou um respeitador, sabe? Tem um monte de fantasia a meu respeito, né? Criada aí, normalmente, sabe, uma mistura de inveja, despeito, assim por diante. Mas eu sou Paulo Hartung, filho do seu Paulo da Mobiliadora Canaã, nasci na roça, né? Sou 3 vezes governador do Espírito Santo, ganhei a eleição em primeiro turno, assim, sabe, com muita humildade, com ideias. Eu sou uma pessoa de ideias, tem propósitos. Tem gente que concorda com o que eu penso, tem gente que discorda. Eu respeito todo mundo. Eu sou filho de Dona Lília, que deve estar até nos assistindo agora, manda um beijo. Filho de Dona Lília e respeitador, né? Te respeito profundamente como ser humano. Por favor. Eu respeito o senhor também como governador e eu só fiz perguntas que interessam a sociedade, me interessam como cidadão e como deputado. Mas eu não entendi exatamente como seria possível a população entender essa questão, né? Porque quando eu não disse de forma nenhuma que uma pessoa só por ser acusada ela já é condenada. Em qualquer democracia moderna que se fortaleça as instituições de verdade e para que a população, porque ela já desconfia o tempo inteiro de políticos, de partidos e de instituições, a mera suspeita já é motivo para o afastamento, principalmente se são gestores de despesa. E isso acontece na maior parte das democracias. Quando existe já encaminhamentos mais concretos, as pessoas têm todo o direito de se defender, mas deveriam ser afastadas principalmente quando elas são gestoras de despesa. Em relação à questão educacional, eu continuo não entendendo, porque assim, eu li essa semana, ou semana passada no Diário Oficial, que o governo vai gastar 70 milhões, salvo engano, para combater a evasão escolar. Mas passou 3 anos fechando escolas e turmas, o que expulsou, e aí, governador, eu não estou falando em tese. Eu visitei 237 escolas estaduais, conversei com as comunidades, sobretudo onde essas escolas foram fechadas, e essa é uma constatação. Então, quer dizer, primeiro eu ajudei a empurrar alunos para fora da escola, agora eu vou gastar 70 milhões para combater a invasão. Então, assim, esses paradoxos é que não são compreensíveis. E, assim, e faço aqui para concluir, governador, um dia desse conversando com o deputado Rodrigo Coelho, que é uma pessoa que eu estimo muito, ele me disse assim, olha, eu acho que tem algumas coisas que acontecem que o governador nem sabe, nem são com a autorização dele. Então, assim, hoje tem as 3 escolas lá de Muniz Freire para ser fechadas, as lá de Alegre e as lá de Afonso Cláudio. Então, a de Afonso Cláudio parece que foi resolvido o problema. Eu te faço um pedido, governador. Educação é investimento. Se nós tivéssemos numa escola 2 alunos, mas que vai haver um prejuízo para esses alunos pegarem uma condução para ir em outra escola, essas escolas deveriam ser mantidas abertas. Nós chegamos num ponto que nós não podemos perder mais ninguém, né? E o Espírito Santo é o 2º em maior número de assassinatos de crianças de 12 a 19 anos. Então eu faço um pedido ao senhor, que o senhor interfira diretamente nessa questão de Muniz Freire, de Afonso Cláudio, de Alegre e de outros municípios. Isso não vai fazer diferença no seu orçamento tão grande assim, e pode ser um benefício imenso para essas comunidades. Muito obrigado. A vantagem da democracia é que, por exemplo, isso aqui é uma invenção nossa,
Isso aqui é uma invenção capixaba, né? No presidencialismo, o governador aqui debatendo. E eu sou apaixonado por ela, né? Os que convivem perto de mim sabem da alegria que eu tenho de vir aqui. Porque a democracia é isso. Falou, está gravado aí. Falou e disse que não falou, está gravado, né? Então, assim, eu sou democrata, não sou da boca para fora. Democracia, para mim, não é tática, é estratégica. Democracia, para mim, é valor. Valor. Por isso que eu citei Hannah Arendt, que é valor. Então, assim, dentro da democracia, as instituições precisam funcionar. Esse negócio de que gritou aqui já é culpado, estou nessa não. É isso que gerou o nazismo, o fascismo. Gritou aqui, prova. Tem que ter processo, tem que ter amplo direito de defesa. É assim que é a democracia, né? Então, assim, o que foi dito aí é o que eu respondi. Está anotado, eu copiei na hora que foi dito. Está anotado, sabe? Questão de fechar escolas. Isso não é tabu. Não pode ser tabu. Só é tabu para quem nunca administrou nada. Os prefeitos que estão aqui, ex-prefeitos, os governadores que já passaram no governo, sabem que isso não é tabu, sabe? Se eu fecho uma escola para colocar esse aluno numa verdadeira escola e não numa escola de Araque, eu não tô dando um passo atrás na educação, eu estou dando 10 à frente, 10 à frente, sabe? Tem que dialogar. A reação da população é sempre a mesma. Eu quero feira, mas eu não quero feira na minha rua. Zé Esmeraldo, que foi vereador quando eu fui prefeito, lembra dessas coisas. Eu quero feira, mas não quero feira na minha rua. Eu quero meu filho na escola, a escola tem que ser do lado da minha casa. Não é assim no mundo desenvolvido. Os países que têm melhores indicadores de educação no mundo é só ler muito e procurar que a gente vai aprendendo, né? Não é assim. São escolas, às vezes, até com alguma distância, mas escolas boas, escolas que educam. Não finge que educa. Quem quer escolinha que finge que educa é quem está vestindo camisa de corporação. O Brasil não aguenta mais as corporações. As corporações quebraram esse país. As corporações significam, por favor, as corporações significam uma ínfima parcela da sociedade brasileira, gente. Só que a retórica delas é muito boa. Elas falam que o interesse delas é o interesse público. Não é. Eu cumpro horário.